Alô pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Vejam bem, hoje nós tivemos uma live sobre razão e proporção. Nós gravamos essa live, eu fiz a edição e agora estou postando aqui no grupo de vocês, do WhatsApp de vocês, a, essa live, tá? Com o conteúdo todo que foi discutido nessa live. Então eu peço a vocês que prestem atenção na live, assistam com cuidado. Quem não assistiu, que estava por algum motivo não pôde assistir na hora, tem agora a oportunidade de assistir. E mesmo você que já assistiu a live, né? Mas de repente, quando terminou, na hora de fazer os exercícios, aí surgiu aquela dúvida, né? Aquela dúvida. Então, você tem agora também a oportunidade de rever, tá bom? É isso aí. Vamos começar então a assistir nossa live? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, vamos falar então de a nossa live de hoje. O tema vai ser razão e proporção. Ô, professor, uma dúvida. Esse assunto que você vai falar hoje, você já passou pro grupo B, né? Semana passada. Isso, já Ah, sim. então, eu vou fazer que nem na aula, vou ficar pianinho aqui na minha. Isso, só prestando atenção, mas a sua participação, agora nessa live, sim, aqui na live, a sua participação é sempre muito importante, viu? Agora, para poder a gente propor ideias, fazer questionamentos, se o pessoal não fala nada, que às vezes as pessoas são muito tímidas, né? E você, como eu sei que não tem esse problema de timidez, você fica à vontade, né? Então, Agora foi. pronto, beleza. Pessoal, vamos lá então começar a Oi. nossa live. Bom, vamos lá então. Olha só. Nessa live de hoje, então, o nosso tema é razão e proporção. Aí, logo abaixo, coloquei o subtema sendo determinando x nas proporções, ou seja, determinando o valor de x nas proporções. E aí, para a gente determinar o valor de x nas proporções, a gente utiliza a propriedade chamada propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade, o texto dela, é quase que um jargão, porque você vai ouvir muito, durante muitas vezes ao longo dos seus estudos, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando a gente fala de produto, é claro, a gente está falando de quê? Multiplicação. E é isso que vai acontecer. Então, observe aí. Então, olha aí, ó. Olha só, A vezes D é igual a B vezes C. Aqui ele botou na forma de divisão para mostrar para você por que tem esse termo, meios e extremos. Quando você coloca na forma de fração, ó, A sobre B é A dividido por B, é igual a C dividido por D. Então, quando você reescreve isso na forma de uma divisão, você percebe que o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Então, agora, antes de eu continuar a resolução desse problema aí, vejam bem, vocês estão lembrados que do início desse ano letivo, eu trabalhei bastante com vocês a questão da divisão, né? E trabalhou bastante divisão. Divisão é super importante. Aliás, as quatro operações são indispensáveis no estudo da matemática. Qualquer passo que a gente queira dar, qualquer avanço que se pretenda fazer na matemática, é indispensável as quatro operações. Quando a gente fala grau de complexidade maior, é porque até o sexto ano você aprende a dividir, por exemplo, 9 por 3, 9 por 5. Já no sétimo ano em diante, você começa a trabalhar com mais frequência, coisa do tipo 3 dividido por 9, 3 dividido por 20, por 15. Então, é comum alguns alunos, quando se deparam com esse tema pela primeira vez, ou não terem estudado isso antes, com mais profundidade, ele fala assim, como assim? Como é que eu vou dividir, por exemplo, 5 por 15? 5 por 10? Como assim 5 é menor que 10? Pois é. Então, até o sexto ano, né, isso ficava meio obscuro. Mas do sétimo ano em diante, começa a acontecer com muito mais frequência. Nesse exemplo aqui, ficou assim, ó, 3 vezes x, está aqui, ó, 3x. 8 vezes 9, está aqui 8 vezes 9. Estão acompanhando comigo? Estão acompanhando? Sim. Tá, Sim. tá. Aí embaixo ficou só, x vezes 3, olha só, na linha de baixo, x vezes 3. A gente fala o quê? 3x. Imagina se fosse x vezes 9, você falasse x9. Não, né? 9x. Então, aqui, ó, x vezes 3, 3x, igual 8 vezes 9, 72. Então, olha só, 3x igual a 72. Só até aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma... Pode ficar à vontade. Nenhuma dúvida? Se vai na forma de X, né, professor? O x, querido, o x
Como eu estava falando, né? A partir do 7º ano, você vai ter muito contato com a letrinha X, Y, Z, vai embora. Mas no 7º e 8º, mais frequência, vamos colocar assim, a gente utiliza o X ou o Y. X é uma letra que a gente utiliza na matemática como uma incógnita, ou seja, aquele valor que a gente não sabe. Então, o valor que a gente não sabe qual é né, a gente chama de quê? X. Então, é até comum no nosso dia a dia de falar assim, esse é o X da questão, ou seja, esse é o X da questão, e quer dizer o quê? Isso é a solução do problema, esse é o detalhe que estava escondido, que não sabia. Então, incógnita é isso, é um valor que está encoberto, está escondido, a gente não sabe qual é esse valor, ele é o X da questão. Então, resolver uma equação é determinar o valor de X. Por isso que eu botei lá em cima, determinando o valor de X nas proporções. Por quê? Para chamar a atenção de vocês para isso. Porque, na verdade, agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos resolvendo uma equação, né? Então, onde o X é o valor que a gente quer descobrir. Então, paramos aqui em 3x igual a 72. Beleza? João, enfim, qualquer outro aluno, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu posso continuar. Aí daqui eu venho para cá, ó, x igual a 72 sobre 3. Por quê? Olha só, hein? Olha só. Numa equação, sempre que você troca um termo de lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, né? Então, olha só, 3x igual a 72. Observe que até aqui eu isolei o termo que tinha x, né? Eu isolei o termo. Isso aqui é um termo, 3x é um termo, está isolado. Agora eu vou isolar o x, eu quero que o x fique sozinho. Para isso, o que eu vou fazer? Esse 3 que está do lado de cá, ele vai passar para o outro lado da igualdade, tá vendo? Mas, como eu disse, sempre que ele troca de lado para o outro lado da igualdade, tem que trocar também o quê? A operação. Beleza? Então, olha só. A operação que nós temos aqui é a multiplicação. Quando ele passa para o lado de cá, ele vai passar com a operação inversa. Queridos, qual é a operação inversa da multiplicação? Quem sabe? Divisão. Divisão. Exatamente. Por isso que ele veio para cá, olha aqui embaixo, ó, ficou 72 dividido por x. Por que 72 dividido por 3? Porque nós vimos também em nossas aulas presenciais, inclusive... Que toda fração é uma divisão. Exatamente. Muito obrigado pelo complemento. Isso aí. Toda fração indica uma divisão. Então, está aqui, ó, 72 dividido por 3, temos 24. Logo, x é igual a 24. Agora, deixa eu fazer minhas observações. Se você pegar esse 24 aqui, ó, esse x é igual a 24, então pegar aqui, onde tem x, se você substituir por 24, você vai perceber que vai ficar, ó, no quilo, vai ficar exatamente isso. Essa proporção será uma proporção verdadeira, né? Essa equação está resolvida. Olha só, 8 sobre 24 é igual a 3 sobre 9. Né? Então, vamos ver, olha só. Se você botar o 24 aqui, quando você multiplicar 3 vezes 24, vai dar 72. E 8 vezes 9 também é 72. De outra forma, se você botar aqui 8 sobre 24, agora eu queria chamar a atenção de todos vocês, assim, com muito mais ênfase. Observe bem. Se você colocar, você que está com lápis, papel, caneta aí, por gentileza, inclusive o João, meu amigo aí, ó, vamos lá, coloca assim, ó, 8 sobre, aí aqui no lugar do x, você coloca 24. Aí repete o restante, igual a 3 sobre 9. Agora, presta atenção. Se você simplificar a fração 8 sobre 24, olha no que vai resultar. Ó, 8 dividido por 8 vai ficar 1. 24 dividido por 8 vai ficar 3. 3. Isso. Então, a fração 8 sobre 24, a fração equivalente a ela, reduzida, é a fração 1 sobre 3. Todos estão de acordo com isso? 1 sobre 3? Agora, observe aqui. 3 sobre 9. Que aí eu vou simplificar por 3 aqui, ó. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Ou seja, vai ficar assim, ó, 1/3 igual a 1/3. Em outras palavras, se eu pegar aquela proporção 8 está para 24, assim como 3 está para 9. Isso é uma proporção. Se eu simplificar a fração 8 sobre 24, eu achei 1 sobre 3, de acordo? Quando eu pego a fração 3 sobre 9 e simplifico até achar a fração irredutível, eu também encontro 1 sobre 3. São frações equivalentes, não é verdade? Cuja razão é a mesma. E é um outro detalhe que eu queria também explorar aqui com vocês. O que é razão? Razão é o resultado, né, da divisão, vamos botar dessa forma.
Então, olha só, se eu pego 8 e divido por 24, vai dar o mesmo resultado. Pode pegar a calculadora do celular, como quiser, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Ó, 8 dividido por 24, se você fizer o cálculo aí, vai dar o mesmo resultado que 3 dividido por 9. Se eu não me engano, 0,3333. Todos estão de acordo? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Ô, professor, Pode ficar à vontade. aqui, no resultado aqui de x, 62 e o 3 ali, ele divide? Vai dar o 72 resultado de sobre 24? 3? Isso. Vou só agora enfatizar, né? Divide por quê? Nós já havíamos falado já que toda fração indica uma divisão. Ou seja, toda fração é uma divisão. Então, o que ocorre? Se você pega 72 e divide por 3, o resultado é 24. Tá? Obrigada. Aí, o que eu fiz aqui, então? Só repassando aqui. Eu peguei esse 24, coloquei no lugar do x aqui. Não precisa fazer isso, não. Eu estou dando um exemplo. Como a gente pode fazer para ter certeza que a gente acertou a questão, ou para a gente, né, vou dizer, transitar com muito mais facilidade nesse tema proporção. Observe, tá? Não é obrigado a fazer, mas observe. Se você pega o 24 e coloca no lugar do x, a fração ficou 8 está para 24, assim como 3 está para 9. É como eu falei, você vai simplificar 8 sobre 24, simplificando, vai dividir o numerador e o denominador por 8, vai ficar 1 sobre 3. Se você pega a fração do lado, ó, 3 sobre 9, e faz o mesmo, simplifica por 3, no caso agora, vai ficar 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, logo 1 sobre 3 igual a 1 sobre 3, ou seja, é verdadeiro. Agora, continuando, observe o seguinte, ó, no exemplo da letra A, eu vou chamar a atenção, tem mais um detalhezinho a mais, como é importante a divisão. Né? Então, se o aluno chegou aqui, ó, 72 sobre 3, se ele não sabe fazer divisão, né, ele não vai achar o valor de x. Ele não vai achar o valor de x. Vamos ver aqui na letra B agora. Aqui eu tenho menos 3 sobre 4 igual a B sobre 15. Professor, por que você botou B aí? Gente, olha só. Como eu falei com vocês, o x é simplesmente a letra que a gente usa com mais frequência para designar a incógnita, o valor desconhecido. Mas ao longo da sua vida acadêmica, nos seus estudos, você vai ver que não é só o x, a gente pode usar o x, o y, o z. Em física, costuma usar muito ΔS sobre ΔT, onde S é espaço, né, space em inglês, espaço, T é o tempo. Em física usa F1, F2, F3 para designar força 1, força 2, força 3. Então é bom você já ir se acostumando com a ideia de que não necessariamente tem que ser o x, né? A gente utiliza uma letra. Agora, de fato, a letra mais utilizada numa equação geralmente é o x, tá? Então, nesse caso aqui, só para ilustrar, eu peguei esse exemplo com o B aqui, tá bom? Vamos ver como é que fica agora. Olha só. Eu li que é menos 3 sobre 4 igual a B sobre 15. Isto é uma proporção, uma igualdade de frações. Mas observe o seguinte, eu poderia ler também de uma outra forma. Olha só, eu posso falar assim, ó, menos 3 está para 4, assim como B está para 15. Não? Quando eu falo dessa forma, eu estou utilizando a linguagem da proporção. Menos 3 está para 4, ou seja, o resultado de menos 3 dividido por 4, em outras palavras, seria isso. É o mesmo resultado que B dividido por 15. Né? Mas aí, qual é o valor de B? Então, note que a propriedade que eu estou explorando aqui nessa aula de hoje é a propriedade fundamental das proporções, cujo tema está aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu vou começar. Tanto faz eu começar por esta diagonal ou por essa diagonal. Então, quem assistiu às minhas aulas presenciais cansou de me ouvir falar isso. Não importa, eu posso começar por esta diagonal ou por essa. Aí eu falei o seguinte, é sempre interessante começar pela diagonal onde está a variável, onde está a incógnita. Nesse caso aqui, a incógnita está nesta diagonal. Então, eu vou começar por esta diagonal, tá? Observa só. 4 vezes B, 4 vezes B. Está aqui. Está aí, 4 vezes B. Depois, igual a menos 3 vezes 15. Aqui, ó, menos 3 vezes 15. Todos estão acompanhando atentamente? Na dúvida, só falar, tá? Agora embaixo ficou assim, ó. Veja bem, 4 vezes B, está aqui o 4B. Menos 3 vezes 15 dá menos 45. Só relembrando, na multiplicação e divisão, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Como os sinais aqui são diferentes, ó, aqui é menos e aqui tem um mais invisível escondido aqui, né? Então, como os sinais são diferentes, evidentemente, o resultado é menos
45. Então, ficou assim, ó, 4b igual a menos 45. Agora, observe, mais uma vez, o 4b é o termo que tem a variável, a incógnita, perdão, é o menos b, perdão, 4b é o termo que está a incógnita. Então, o termo já está isolado. O termo que tem a letra já está isolado. Só que, agora, o próximo passo é isolar a letra, no caso B. Vamos isolar o B. Se fosse o X, iríamos fazer com o X. Iríamos falar assim, ó, agora eu vou isolar o X. Bom, tá a letra B. Então, agora eu vou isolar o B. Vem comigo. Olha só. Aqui eu tenho, então, B igual. Observe que esse 4, que está aqui, ó, do lado de cada igualdade, né, multiplicando, ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa utilizando a propriedade inversa da multiplicação, que no caso nós já vimos que é a divisão. Então ficou assim, ó, B igual a menos, que aqui está negativo, né, menos 45 sobre 4. Tá? Aí, até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? À vontade. Professor, eu dividi esses dois valores aí. Quem está falando comigo? Leonardo Rocha Villanova. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu não tinha continuado para não gastar aqui o tempo da aula, né? Assim, fazendo a divisão, porque eu fui um assunto muito explorado em sala de aula. Mas, por favor, qual foi o valor? Qual o resultado foi? O meu final deu menos 11,52. Não? Beleza. Então, antes de eu passar para a próxima tela, já está acabando, já é rapidinho. Antes de eu passar para a próxima tela, eu queria reiterar com vocês, principalmente com os alunos que estavam em casa, né? Reiterar que, tanto nas aulas presenciais como nas virtuais, cada item que está sendo estudado é propositalmente, cuidadosamente analisado para que você aprenda aquilo que é base. Tá vendo? Vai dar condições de você aprender o próximo conteúdo. Então, em hipótese alguma, você pode pensar assim, esse negócio de 4 operações com números inteiros, negativo, positivo, depois eu aprendo isso, vou aprender agora a proporção. Não. Cada coisa no seu devido tempo. Você tem que estudar, você precisa aprender as 4 operações com números inteiros, tá vendo? Agora, você precisa aprender a proporção. Então, também não pode negligenciar, falar assim, negócio de proporção, fazer o seguinte, eu vou focar em outras coisas, depois, mais na frente, eu aprendo proporção. Não, porque você vai precisar desse conhecimento, razão e proporção, já nas próximas aulas, né? Como já foi anunciado nas nossas aulas presenciais, eu tinha falado, a gente vai estudar regra de 3 simples e composta. Você só consegue resolver uma regra de 3 simples e composta se você souber o que nós estamos estudando aqui agora, tá bom? Próxima tela, então. Aqui, mais um exemplo. Olha só. Aqui eu tenho 2 está para x, ó, assim como 12 está para 18. Tudo bem até aí? Olha só. Vamos utilizar, então, a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Observe mais uma vez, tanto faz, eu posso começar 2 vezes 18 igual a x vezes 12, ou x vezes 12 igual a 2 vezes 18. Como eu já havia dito, repetindo mais uma vez, reiterando que o ideal é você começar pela diagonal onde está o x. Por isso eu vou começar por esta diagonal. Então ficou, ó, 12 vezes x, ó, 12 vezes x igual a 2 vezes 18. Aí eu venho para o ladinho aqui, observa, ó, 12x igual a 36. Por quê? 2 vezes 18 é 36. Então, 12x igual a 36. Conforme o exemplo anterior, olha só, o 12, né, ele está aqui multiplicando. Ele passa para o outro lado da igualdade utilizando a operação inversa da multiplicação, que nós sabemos é a divisão. Então, x vai ser igual a 36 sobre 12. Quando você divide isso aqui, você encontra o quê? X igual a 3. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse trechinho que eu falei? Não? Tranquilo? Então, agora observe bem. Se você fizer o seguinte, ó, se você pegar esse 3 e colocar embaixo do 2 aqui, você vai perceber que 2/3 é uma fração equivalente a 12 sobre 18. Tá? Então, mais uma vez, quem está com lápis, caneta, papel aí do lado, anota aí, ó, 2 sobre, agora ao invés de botar o x, você vai colocar o 3, vai ficar assim, ó, 2 sobre 3, igual, aí deixa assim, 12 sobre 18, escreve aí. Depois que você fizer isso, você observa o seguinte, ó, de 2 para chegar a 12, eu tenho que multiplicar por 6. Então, veja, 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3 que está aqui, também vai dar 16. 2/3 é uma fração equivalente
que, em outras palavras, você pode dizer que 2 está para 3, assim como 12 está para 18, e, finalmente, se você dividir 2 por 3, vai dar exatamente o mesmo valor que dividir 12 por 18. Claro, as razões são iguais, né? Agora, o próximo tema, eu vou deixar você pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, aqui no próximo exercício está aqui, ó, 400 sobre x igual a 160 sobre 90. Já está dando meu horário, eu não vou poder continuar mais com vocês. Mas veja bem, aqui basta você simplificar. Ó, corta esse zero daqui com esse zero daqui. Na verdade, você está simplificando, você está dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não é isso? Vai ficar, então, 16 sobre 9. Então, você que está com a caneta na mão aí, você pode fazer isso. Ó. Corta o zero aqui, divide, né? Simplifica a fração, dividindo 160 por 10, né? Eu vou ter que adiantar aqui por causa do meu horário. A hora passa muito rápido, né, gente? Caramba, vamos lá. Olha só. Então, aqui, ficou assim, desse jeito, tá vendo? Ó? 16 sobre 9. Oi. A Kemi levantou a mão. Ah, tá. Obrigado por ter falado isso. Pode falar, Kemi. Pode simplificar qualquer equação? Pode simplificar qualquer... Cortar o zero. Pode Isso. fazer isso qualquer um? Pode? Pode, sempre que acontecer isso que eu vou falar com você agora. Olha só, primeiro, antes de falar assim, cortar o zero... Negativo? Olha só, também. Até quando for número negativo, tá? Tá? Sim, pode sim, sempre, mesmo que seja número negativo. Agora, deixa eu reiterar com você uma coisa aqui. Quando a gente fala assim, cortar zeros, é importante saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Na verdade, cortar zero é isso mesmo que você está fazendo, mas na verdade o que você está fazendo é o seguinte, ó, você está simplificando a fração, está dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. E nós sabemos que dividir por 10 é o quê? Cortar um zero. Então, por isso que a gente fala cortar o zero. Mas, na verdade, está simplificando a fração. Então, quando você divide 160 por 10, está aqui do ladinho, 16. Quando você divide 90 por 10, está aqui do ladinho, 9. Por quê? Na verdade, você cortou o zero. Então, resultou nisso daqui. Tudo bem? Respondi a pergunta? Sim. Muito obrigado pela tua participação também. Então, veja bem. Agora, veja, vou multiplicar em x, então. Ó, 16 vezes x está aqui. Igual a 9 vezes 400, está aqui. Está vendo? Agora, veja bem. Esse x está aqui multiplicando. 16 está aqui multiplicando. Quando ele passar para o outro lado da igualdade, está aqui, ó, 16x igual, 9 vezes 400 dá 3.060. Está aqui embaixo. Já. Pronto. Agora, veja, esse 16 está aqui multiplicando. Ele passou para o outro lado da igualdade, dividindo. E agora, mais uma vez, Kenny ou qualquer outro aluno que estiver prestando atenção, estiver atento, tiver com alguma dúvida, eu estou reiterando aqui, ó, mais uma vez, eu vou utilizar a ideia da simplificação de frações. Mesmo que alguém não perguntou, eu vou falar. Professor, é obrigado a simplificar? Não, não é obrigado. Porém, se você não o fizer, a conta fica um pouco mais difícil para você. Haverá situações que, sem uma calculadora, ficaria quase que impossível você fazer o cálculo se você não simplificar. Então, simplificar é o que há, simplificar é preciso, é interessante, tá? Mas não é obrigado. Então, aqui, eu poderia fazer assim, ó, 3.600 e dividir por 16. Sim, poderia fazer isso. Eu iria achar o mesmo 225. Inclusive, se você tiver com a calculadora, pode fazer isso aí. Mas o ideal é você praticar a simplificação de frações. Então, eu vou dividir, ó, 36 por 4, deu 9. Então, ficou 900. Ou seja, 3.600 por 4, dá 900. 16 por 4, dá 4. E dividindo, resultou em x igual a 225. E reitero, para finalizar, a cereja do bolo, hein? Ó, se você pegar o 225, colocar aqui no lugar do x e efetuar a divisão, você vai perceber que, rigorosamente, o mesmo resultado que você achar aqui, vai ser o mesmo resultado que você vai achar do outro lado da igualdade. Tá bom? Já deu o meu horário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Podia ter mais tempo de aula? Poderia, eu também senti falta, porque na matemática é assim, a coisa é muito dinâmica, o tempo voa, é muito correndinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir o compromisso com vocês de hoje ainda postar este PowerPoint com as questões resolvidas e comentadas na nossa sala de aula, tá ok? O grupo de WhatsApp. Pode isso falar. mesmo. É isso mesmo, tem que postar para quem perdeu. Isso, vou postar com ela comentada, tá bom? Então tá bom, gente. Professora Dandara, tá em prontidão? Pronto, ok? Calma aí. Isso. Então, lembrando que aí. x
Então, onde está x mais 10, você vai ter que colocar entre parênteses, tá? X mais 10 vai ficar 12 vezes x mais 10 igual a 10 vezes 2x. Olha só, 10 vezes 2x é 20x. Porque 10 vezes 2, 20. A gente multiplica sempre dessa forma, tá? Ó, quando você botar entre parênteses, vai ficar 12 vezes x, 12x, mais 12 vezes 10, 120, ok? Permitir que todos... João Carlos. 10 sobre x igual a 10. Vamos ver como é que está isso aí, João Carlos. Espera aí. 10 vezes 2x. 10 sobre x mais 10. Tá. Não, mas não resolveu. Não resolveu. João Caio, vamos lá. Olha só, não resolveu, hein? Vou esperar mais um segundinho só e vou resolver aqui e mostrar para vocês, tá? Ó. Então, ficou assim, ó, 10 vezes 2x igual a 12, que multiplica x mais 10. Tudo bem? Tá. Então, olha só, 10 vezes 2x, 20x. 10 vezes 2x, 20x. Igual 12 vezes x do outro lado, ficou 12x. E 12 vezes 10, 120. Só até aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Pode ficar à vontade. Não. Posso continuar? Pode. Então tá. Então, olha só. Aí ficou 20x igual... Aí o que acontece? Na linha de baixo, eu botei 20x e o 12x, que está do outro lado da igualdade, tá vendo? Ele estava com o sinal positivo do outro lado da igualdade. Quando ele passa para o lado de cá, porque todo mundo que tem x fica do lado de cá da igualdade. Ficou, então, 20x menos 12x igual ao 120, que já estava do outro lado e continuou lá do outro lado. Tudo bem até aí? Agora, veja, 20x menos 12x fica 8x. Então, x vai ser igual, 8x igual a 120, o 8 passando do outro lado da igualdade, ele troca de operação, passa a ser divisão ao invés de multiplicação, daí nós temos x igual a 120 sobre 8. E aí, concordaram? Sim ou não? Eu não entendi. Tá bom. Então vamos, tranquilo. Ó, da mesma forma que a gente faz em sala de aula, a gente vai fazer aqui hoje. Não tem por que se preocupar, não. Não entendeu, a gente volta e explica de novo, tá? Olha só. Só para ter certeza, vocês estão vendo a imagem direitinho aí, não estão? Sim. Sim, tá, ótimo. Sim. Olha só. Quando a gente multiplica em x, multiplica cruzado, né, que eles falam cruzado, mas na verdade é em x. Ficou 10 vezes 2x igual a 12, que multiplica x mais 10 entre parênteses. Só até aqui, tudo bem? Tá. Então, tá. Então, vou continuar. Aí, olha só. 10 vezes 2x e multiplica 10, ó, 10. Aqui, ó, 10 vezes 2, 20. 20x. Tudo bem? 20x aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ficou 20x. Aí, observe bem. 12 vezes x dá 12x. 12 vezes 10, 120. Permaneceu o sinal de mais porque não trocou de lado. Tudo bem até aí? Sim. Eu vou continuar. Olha só, então ficou assim, ó, 20x igual... Aí, na linha de baixo, perdão, ficou assim, ó, 20x. O 12x que está do outro lado da igualdade, ele passa para o lado de cá da igualdade. Lembra que eu falei com você nas aulas presenciais que para resolver uma equação, como é que a gente faz? Todo mundo que tem x do lado de cá do sinal. Todo mundo que não tem x passa para o outro lado da igualdade. E sempre que passar de um lado para o outro da igualdade, tem que trocar a operação, né? O sinal, a operação, né? Então, veja, o 12x está aqui, ó, está do outro lado da igualdade. Quando ele passa para o lado de cá da igualdade, ele passa para o sinal trocado, ó. Por isso está aqui menos 12x. Então, ficou 20x menos 12x, 8x, igual a 120. O restante. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida? Não. Ali na primeira linha você usou o esquema do chuveirinho, não usou? Exatamente. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu falei, a participação de vocês é super interessante, né? Ele me chamou a atenção para um detalhe que eu estava deixando de enfatizar, né? Na verdade, tem uma propriedade específica para isso. Mas como geralmente as pessoas não memorizam, não gravam a propriedade, né? Mas gravam o nome chuveirinho, então eu também vou utilizar esse nome. É isso aí. Chuveirinho, 12 vezes x, 12x. 12 vezes 10, 120. E manteve o sinal porque o 12... Na verdade, ele não passou de lado. Ele está positivo porque, ó, mais 12 vezes mais 10 dá mais 120. Por isso ficou positivo. Sinais iguais, mais.
Beleza, pessoal? Posso dar mais um desafio agora, se fazendo sozinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Como eu falei com vocês, eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint com as questões comentadas. Como é que eu vou dizer? Com as questões comentadas uma por uma, né? A solução comentada para vocês. E aí eu vou pedir a vocês, então, que estudem em casa esse tema, que é muito importante, tá bom? Porque ele é base para a gente estudar o próximo assunto, que vai ser regra de 3 simples e composta, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver se dá tempo de postar mais um agora. Olha esses desafios aí. Só que esses são todos muito fáceis, todos. Eu vou matar a onça com vocês agora, quer ver? Olha só. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí essa primeira questão aqui, ó? Letra A. X sobre 4 igual a 18 sobre 24? Sim ou não? Estão enxergando bem aí? Está aparecendo? Sim. Sim, Dandara entrou na live também. Entrei. Ah, que bom, Dandara. Então, só Bom se você dia. concluir o assunto com eles aqui. Pode ficar Então, à vontade. Tá, só concluir essa conclusão só. Então, olha só, queridos. Eu não podia... Antes eu falei da cereja do bolo, né? Agora, a azeitona da empada vai ser agora. Veja bem. Na maioria dos casos, quando você tem uma proporção... Quando eu falo na maioria dos casos, é verdade. Na maioria dos casos. Você vai relembrar, você vai ver isso quando estivermos estudando regra de 3 simples e composta. Na maioria dos casos, sempre há uma possibilidade de simplificação das frações. E sempre que você o fizer, isso vai facilitar muito a sua vida. Nesse caso aqui, você poderia, de primeira, fazer o seguinte, ó, x vezes 4, 24, seria 24x, igual a 4 vezes 18. E você matava a onça também. Agora, simplificar essa fração aqui, ó. Veja bem, 18 é divisível, por exemplo, por 6. Tá vendo? Então, 18 por 6 vai dar 3. 24 por 6 vai dar 4. Vai ficar 3 quartos. Está vendo bem? Então, 3 quartos, olha o que vai acontecer. Vai ser assim, ó, x sobre 4 igual a 3 sobre 4. Olha só. Acompanharam comigo o que eu falei? Aí, quando você ficar assim, ó, x sobre 4 igual a 3 sobre 4, porque você simplificou a fração 18 sobre 24, o que vai acontecer? Você vai perceber que os denominadores são iguais. Olha só, sempre que os denominadores forem iguais, os numeradores também serão. Então, x igual a 3. Você resolve essa questão só no chute. No chute não, perdão. Só em bater o olho você resolve. Ó, professor. Só simplificando. Professor, É que eu não entendi direito. Então tá, vou explicar de novo. Bastante calma. Veja bem. Você tem aqui, na letra A, uma igualdade de frações, uma proporção. Então, diz assim, ó, x está para 4, assim como 18 está para 24. Aí eu falei o seguinte, e você pode, de primeira, resolver a questão como? Fazer como fizemos nas vezes anteriores. X vezes 24 é 24x, igual a 4 vezes 18, e você resolveria a questão. Pronto. Nos mesmos moldes que fizemos na questão anterior. Aí eu chamei a atenção de vocês por fato que é sempre bom, sempre interessante você simplificar as frações, porque geralmente há essa possibilidade de você simplificar. Isso vai te ajudar muito. Aí vamos lá, então. Como é que eu faço para simplificar essa fração? O 18 é divisível por 2, o 24 também. O 18 é divisível por 24 também. O 18 é divisível por 6, o 24 também. E é onde pode ficar. Maior que 6, ninguém divide os dois simultaneamente. Então, eu vou ficar com 6. Então, olha só. Com um lápisinho na mão, faz aí. Escreve aí, ó, 18 sobre 24. Com lápis na mão. Aí vai. Divide 18 por 6, vai ficar 3. Aí você bota o 3 do ladinho aqui. Traço de fração. Embaixo vai. 24 divididos por 6, vai ficar quanto? 4. Porque 24 por 6 dá 4. Então, ficou fração 3 quartos. Ou seja, 18 sobre 24 é uma fração equivalente a 3 quartos. Ora, então, onde outrora tinha 18 sobre 24, doravante vai ficar o quê? 3 sobre 4. Aí o que vai acontecer? Anota no seu caderninho do lado aí. Vai ficar assim, ó. X sobre 4 igual a 3 sobre 4. Olha só, denominadores são iguais. Sempre que os denominadores forem iguais, os numeradores também serão. Então, x igual a 3. Beleza? Eu vou explicar isso melhor na aula vou postar daqui a pouquinho para vocês no grupo
para vocês, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima oportunidade. Tenham todos um bom dia. Boa aula, professora Dandara. Bom dia, pessoal.